Estamos de volta, dando continuidade à programação da 7ª edição do Movimento Rio em Frente, uma iniciativa da FEComércio Rio de Janeiro e realização do grupo O Dia de Comunicação. Gostaria de convidar a todos a assistir ao painel Negociação Coletiva e Novas Formas de Relações de Trabalho. Estão aqui conosco a doutora Jaqueline Lippe, especialista em negociações coletivas e temas relacionados à modernização das relações de trabalho, e o doutor Carlos Américo, advogado trabalhista especializado em direito coletivo do trabalho e relações sindicais. O jornalista George Vidor vai conduzir o painel. Boa tarde de novo, estamos no nosso segundo painel, progredindo muito bem. Jaqueline e Carlos Américo discutiam de manhã a questão do turismo como um dos vetores de impulsionamento da economia fluminense, economia carioca. Falamos de tecnologia muito relacionada ao que vocês vão falar aqui, né, que é a questão de como a inteligência artificial deve modificar a nossa forma de produzir, né, e nada mais atual do que a gente debater a questão das relações do trabalho, dos acordos coletivos, o que é que precisa ser feito, né? A gente ainda tem algumas coisas muito nos anos 1930, ainda estamos ali naquela época, Vargas ainda, e outras coisas a gente avançou e o mercado de trabalho está muito dinâmico. Tem uma mudança também do perfil demográfico do país, né? Envelhecimento da população, mas esse envelhecimento faz com que as pessoas de 70 sejam os 50 do passado. Faz sentido essas pessoas estarem fora do mercado de trabalho, teriam que estar sobre novas condições, mas é isso que eu quero que vocês falem. Não sou eu o especialista, eu sou só um perguntador. Eu queria começar com a Jaqueline. Jaqueline, eu queria que você fizesse um breve resumo do ambiente que a gente vive hoje em relação à questão da legislação trabalhista, dos acordos. O que isso nos impacta positivamente e negativamente para que a economia possa avançar, para que os empreendimentos possam avançar. De uma maneira geral, ainda mais com a característica que a gente tem aqui no Estado do Rio, que o setor de serviços responde por uma boa parte da nossa atividade, embora a manufatura, a indústria tenha também papel decisivo. E depois o Carlos Américo continua e a gente entra na fase de cutucar vocês aí. A palavra é sua. Obrigada, olá a todos. Um agradecimento mais uma vez à confiança depositada pelo presidente Queiroz. Na minha fala, eu digo sempre que ele é muito corajoso de permitir que eu fale em público, porque pode não ser de todo bom. Aqui é uma casa de ideias. Pois é, ótimo. Ótimo. Então, o que eu acho é o seguinte, a gente não pode nunca abandonar, se a gente quer crescer, se uma sociedade quer crescer, seja no ambiente das relações entre o capital e o trabalho, seja no ambiente de negócio, seja lá o que for, a gente não pode deixar de ter ousadia. Mas é uma ousadia não sem medidas, não são impulsos, é ousadia, com projeto, com organização, com constante pensamento do que está e do que pode melhorar, para todo mundo, eu digo isso para todo mundo. A gente passa hoje, atualmente, por uma desarrumação. Essa desarrumação causa mais insegurança ainda. É o empregador procurando mão de obra, o trabalhador procurando emprego. E esses dois não se encontram. A gente não sabe por quê, muito ainda, muitos analistas sobre isso, mas eles não sabem por que não se encontram. Da parte do empregador, o trabalhador, eu acho que tem uma modificação do mercado em si, do que é uma produção, especialmente com o que a gente chama de empreendedorismo social, que são as pessoas que buscam um outro tipo de vida, não é só tentar ganhar mais, mas é um outro tipo de vida, às vezes mais próximo da família, as mulheres mais próximas dos filhos, para ganhar dinheiro de outra forma. Isso é muito possível. Mas eu acho que, especialmente, o empregador tem sobre ele muitas, embora pareça que ele é o mais vitorioso dessa relação, o mais confortável dessa relação, que está
muito confortável em meio aos seus lucros e tal, eu não vou dizer que não tenha, porque o papel dele é esse mesmo, mas ele também tem vários vetores sobre ele que muitas vezes constrangem. Eu acho que, ao final dessa linha, o principal vetor, infelizmente, é a falta de segurança jurídica em suas atitudes e suas propostas. Muitas vezes ele quer melhorar, mas ele fica proibido ou se sente proibido de melhorar porque tem medo daquilo gerar no futuro, embora ele invista naquele projeto, no futuro em uma outra condenação. Então, é muito difícil a gente dizer para o empregador pague, não pague, deixar de pagar nunca é um bom resultado, né? Pague sob outra rubrica, ou tente isso, ou tente aquilo, ele tem debaixo dele uma série de vetores e debaixo do recurso que sobra para pagar ao trabalhador, outro tanto de vetores, que são os impostos, a previdência social, como a organização pública funciona com precariedade, o imposto de renda precisa arrecadar, a previdência social precisa arrecadar, mas ela não é suficiente, então o empregador também tem que ter um plano de saúde disponível para concorrer no mercado. O transporte público não funciona, então ele tem que custear a parte desse transporte público. Tem uma série de questões que o empregador suporta, que, na verdade, não foram questões criadas por ele, mas ele tem que suportar. E elas compõem essa relação entre o capital e o trabalho. E aí chegamos ao fim da linha, ao fim de um dia de trabalho, muitas vezes tem um empregador insatisfeito com aquele resultado daquele dia, o empregado insatisfeito com o resultado daquele dia. Ou seja, é um sistema que ninguém está ganhando. Não estou nem falando mais de ganha e perde, ganha, ganha. A gente não consegue mais fazer essa relação. Mas é um final de dia que ninguém está satisfeito. É preciso parar para pensar sobre isso. Onde é que está esse? Para onde é que está indo esse? Para que bueiro está indo esse resultado? Né? Então, é uma sociedade nova. O judiciário tem... Eu como sou... O juiz, quando é empossado, ele é um cargo vitalício, então morre com a gente morre juiz. Né? Mas eu sou uma juíza, como eles dizem, inativa. Então, já estou aposentada, mas estive dentro do judiciário mais de 2 décadas. Consigo dizer que o judiciário não é tão ruim assim, ele é bom para todos, ele distribui justiça com seriedade, mas é preciso um empregador mais cuidadoso para si, para o seu ambiente de trabalho. Ele precisa trabalhar melhor o seu investimento, observar sempre os seus pagamentos, não se aconselhar com qualquer um, nem de qualquer maneira, e investir num bom profissional que vá defendê-lo em eventual demanda trabalhista. E, em regra, eles falam assim, a pergunta é assim, se eu fizer dessa forma, ninguém pode entrar contra mim na justiça? Todo mundo pode entrar na justiça até para perder. É um direito que a pessoa tem, constitucionalmente garantido, e a pessoa pode entrar até para perder. Ela sabe que não vai ganhar nada, mas ela quer entrar na justiça. Às vezes ela quer incomodar, e esse tipo de atitude existe. Eu vou lá só para incomodar. Então, nunca ele pode estar completamente livre do judiciário. Algumas questões podem ser melhor trabalhadas para esse judiciário vir sobre ele mais ameno. Mas, especialmente, ele tem que cuidar, porque eu, infelizmente, assisti muitas vezes na minha vida pagamentos feitos, ou seja, aquele empregador desembolsou recurso, mas ele entregou de forma incorreta. E aí não conseguiu quitar aquela parcela que ele precisava quitar com aquele recurso. Aí ele é condenado de novo. E isso passa a ser culpa do judiciário, quando não é. Então, eu acho que o judiciário também leva muita culpa do que não faz. Ele cumpre seu papel. Há excelentes juízes, muito atentos, que não sentenciam de qualquer maneira, que têm preocupação com esses resultados. A Justiça está sempre de olho nisso, o TST, o CSJT, o CNJ, todos muito atentos a esses resultados. Mas é preciso que seja um empregador mais cauteloso. Carlos Amém. Boa tarde a todos. Vou fazer das palavras da Jaqueline as minhas, em agradecimento ao presidente, da oportunidade de a gente estar aqui falando. E te dizer que você me colocou numa situação complicadérrima, porque falar depois da Jaqueline é um problema, porque ela é uma craque, sabe tudo, então, assim, eu fico em falar, óbvio que ela falar primeiro, tá certo, mas me deixou numa situação de saia justa. Mas vamos lá.
Eu vou abordar uma outra ótica do que você falou, até sobre a inteligência artificial, e pensando no seguinte, tá? Eu acho que a negociação coletiva, ela vive um momento de muita importância, porque, na minha ótica, hoje, as normas trabalhistas elas não serão mais decretadas, elas serão negociadas, elas serão sentadas e discutidas. Isso, inclusive, para as novas modalidades, como o home office, como o híbrido, como os trabalhadores de aplicativo. E a reforma, ela foi muito boa. Ela deu muita oportunidade da gente poder sentar e negociar e tratar de alguns assuntos que eram dificílimos de tratar. Até coisas simples, como, por exemplo, eu uso a jornada 12 por 36, que é uma coisa que é de muita importância para o varejo, para o serviço, de uma maneira geral, e a gente tem muita dificuldade. E hoje ela pode ser feita através de negociação, então isso facilita muito. Como outra coisa que a reforma fez também, que é simples e as pessoas não se atentam, o banco de horas, você antigamente tinha que ter autorização em norma coletiva, e a reforma veio e falou o seguinte: não, se você quiser fazer direto com o seu empregado, você pode fazer, mas você tem que compensar em 6 meses. Isso deu ao empregador, mas, Carlos, e aí, se eu posso fazer em 6 meses direto com o meu empregado, qual é a vantagem que eu vou ter? Você deu ao empregador uma vantagem muito grande e ao negociador também, porque quando a gente senta para negociar com o sindicato laboral, a gente fala assim: olha só, 6 eu já tenho. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa, e aí é aquela conversa de negociação, né? Você me dá alguma coisa, eu te dou. E aí você fala: ok, superado isso, onde é que você quer chegar? Antes, você não tinha esse mínimo de 6 meses direto. Então, para você conseguir um banco de horas, às vezes, em muita localidade, de 90 dias, era uma guerra. E aí, o que acontecia? Vou te dar um exemplo. No varejo, você chegava novembro, dezembro, o cara fazia, que é um momento de pico, você tem Black Friday, aí você chegava dezembro, janeiro, o cara está ali ainda tentando acertar, quando chegava fevereiro, venceu. E aí ele estava, aquele esforço que ele fez, não adiantou nada, porque passaram seus 90 dias e ele teve que pagar aquilo como se hora extra fosse. Hoje não, hoje você consegue ter bancos de horas de 9 meses, de 10, até de 12 meses, onde o empregador consegue se organizar junto ao empregado para poder que ele consiga usar da melhor forma possível. E isso não é bom para um lado só, porque o empregado também. Eu acabei de fazer agora um acordo numa cidade do interior, não no interior do Rio, mas de outro estado, onde a gente já fez um acordo que lá tem um período que tem uma festa da cidade, onde a cidade fecha. Então, a gente já colocou que os trabalhadores, no mês de dezembro, vão trabalhar X horas a mais, e nesses dias que antecedem essa festa local, as empresas vão fechar 2 dias. Então, é uma coisa que facilita muito. E isso para frente. Você vai fazer agora em dezembro e a festa vai ser em setembro do outro ano. Então, são 9 meses depois. Isso é um facilitador. Então, eu acho que hoje a negociação coletiva ela tomou um lugar de muita importância, porque você consegue tratar das situações na negociação coletiva pelo fato hoje do negociado sobrepor ao legislado. Então, isso acho que foi muito importante. Eu acho que o caminho do futuro é esse, até porque o trabalho mudou. É aquilo que a gente falou, né? Você hoje tem o home office, você tem o híbrido, você tem várias outras formas de trabalho que não existiam. A pandemia veio para acelerar esse processo. Então, eu, como sou, além de ser um profissional da negociação coletiva, eu amo o que eu faço. Então, assim, quando a gente faz por amor, eu tenho muito prazer em falar. E a Jaqueline, a gente se conhece há muito tempo, mas ela tem o veio da justiça. Eu gosto muito da negociação. Até outro dia eu estava numa negociação, estava numa empresa, numa negociação grande, e aí eu tentando acertar, e aí o advogado, aí a empresa eu consegui chegar a
contento lá do que se precisava, e aí o diretor falou, pô, você foi insistente, né? E aí o próprio cara do sindicato falou, não, ele é um advogado negociador, ele gosta de ir até o final para não ir para a justiça, entendeu? Eu acho que enquanto dá para a gente ter diálogo e discutir e tentar construir alguma coisa junto, esse sempre é o meu mote, o foco. Eu tento evitar ao máximo. Quando tem que ir, ok, a gente vai e faz. Mas eu acho que a negociação ela é sempre melhor. Eu acho que um acordo é sempre mais produtivo e bom para ambas as partes. Muito bom, Carlos Américo. Acho que o espírito da reforma, chamar reforma Temer, porque foi no governo Temer, é exatamente botar a negociação em primeiro lugar, né? Negociação porque as forças de mercado, no momento que o mercado está mais para um lado e para o outro, né, vai trazer resultados positivos para uma das partes ou não. E a negociação, então, é a melhor forma de entendimento em relação a isso. Mas, e aí a pergunta para vocês, o que aconteceu? Num primeiro momento, eu acho que um dos efeitos da reforma foi diminuir muito a judicialização, né? Foi uma coisa positiva, dizer, puxa, o Brasil, país quase recordista em ações trabalhistas, será que temos tão maus empregadores e tão maus empregados para a gente ser recordista? Não, alguma coisa está errada nisso, talvez estivesse na própria, o problema estivesse na própria legislação em si. E essa queda foi muito acentuada e depois se reverteu isso, quer dizer, a gente teve um processo de judicialização voltando, acho que ainda em patamar um pouco menor, mas muito... então a pergunta é o que aconteceu? Aconteceu que deixou de pagar honorários advocatícios de novo, só isso. O que acontecia, e a gente ouvia em mesa de audiência várias vezes, eu não passei isso por uma vez só, não, gente, eu passei muitas vezes. O empregado, quando chegava em mesa de audiência, ele estava lá na justiça buscando as verbas rescisórias dele sob a alegação de que não haviam sido pagas. Não havia sido pagas. Aí, o empregador vinha com o termo de rescisão na hora da defesa e falava, excelência, foi tudo pago. Eu, quando apresentava para o empregado, falava, mas o senhor recebeu aqui, tem sua assinatura, o senhor recebeu esses valores? Ah, recebi sim, depositaram na minha conta. Eu falei, então por que o senhor veio aqui? A resposta era assim, porque meu advogado falou que ele podia não vir, eu não ia pagar nada se eu perdesse. Então, é o famoso não custa nada. É o famoso não custa nada. Todo mundo trata a justiça como se ela não fosse de todos, como se o custo que saísse na movimentação do judiciário não saísse do bolso de todos, mas sai do bolso de todos, e é um custo muito alto. Então, houve um primeiro momento, imediato à reforma, em que os honorários advocatícios eram devidos por qualquer uma das partes que perdesse a causa. E essa discussão, houve uma pressão social muito grande, porque o empregado não iria à justiça, porque ele corria o risco de perder e ele não tem condições de pagar. E realmente passamos por isso. Nós vimos que muitos empregados condenados em honorários, e às vezes até com a residência própria, com a tentativa de penhora da sua própria residência para fazer garantia de um juízo de honorários advocatícios de uma ação perdida. Isso aconteceu, de fato. Até que o assunto chegou outra vez no Supremo para ser discutido. E aí a posição foi no sentido de que a justiça gratuita ainda persiste na Justiça do Trabalho, desde que preenchidas algumas condições. Quando fala desde que preenchidas algumas condições, aí você leva outra vez para o crivo do juiz analisar. Aí tem juízes mais rigorosos, com a comprovação dessas condições, e outros menos rigorosos. Até porque as condições podem ser podem ser de uma determinada forma quando a pessoa ingressa no judiciário, e ao longo do processo, que não dura pouco tempo, aquilo se modificar. Então, quando a causa termina, ele está noutra condição financeira. Então, simplesmente, deferir ou não deferir honorários em favor, a desfavor do empregado, se ele perder a ação, foi o que causou essa baixa nas ações. O retorno já aconteceu, hoje há uma distribuição enorme de ações, e são ações que têm 20, 30, 40 pedidos. Então, ele pode perder 1, 2, 3 ou 39. Se tiver 40, ele ganha 1, ele é vencedor em parte, né?
Isso fez uma diferença enorme, faz uma diferença enorme, e eu não quero aqui me posicionar contra a favor do pagamento de honorários pelo trabalhador, não. Mas eu acho que é preciso que haja um crivo muito severo contra aquele que em relação àquele que efetivamente precisa que o judiciário trabalhe gratuitamente para a causa dele. Ele pode arriscar pedir qualquer coisa, porque aquilo que ele perder, sobre aquilo ele não paga nada. Sobre aquele foco, ele não vai pagar nada. Isso, mais um elemento de insegurança do empregador. Porque o empregador, na verdade, quando paga uma verba ao seu empregado, ele quer nunca mais discutir aquele assunto. Aquilo já custou muito para ele. Ele não quer mais discutir aquele assunto, seja lá em que fórum seja, que espécie de debate que seja, inclusive no judiciário. Mas, infelizmente, um direito constitucional, a pessoa pode ir até para perder, e agora perde de graça. Perde de graça. Então, o número de ações, outra vez, avolumou. Infelizmente, e eu repito, a falta de consciência, muitas vezes, não é do empregado, é do advogado. É o advogado que incita a pedir, às vezes, o que aquele empregador normalmente perde judicialmente, porque eles geralmente são advogados de mais de um ex-empregado de uma mesma empresa. Falei assim, mas eu nunca recebi isso. Eu disse, não, mas eles sempre perdem isso aqui, então... Gente, há uma máfia muito grande atrás disso também. A gente não pode fazer olhos cegos, a gente está cuidando do trabalhador, ele é economicamente frágil, ninguém tem dúvida disso, ele precisa de proteção, sim, senão ele não vai ter como buscar os direitos dele, nada disso é negado. Mas, infelizmente, a gente não encontra debaixo dessas garantias ao trabalhador gente só bem intencionada. E, muitas vezes, o pai dos pedidos que vão ao judiciário, que dão trabalho, que causam insegurança jurídica, que causam desconforto, aquele empregador, por exemplo, o empregador que tenha pago uma verba, o empregado vai ao judiciário e busca a verba de novo. Ele fala, mas eu paguei isso. Aí ele já começa a pensar em não pagar mais para quem está na empresa. Porque ele pode ser um dia condenado. Então, vou parar de pagar quem está aqui, porque se eu for condenado, se eu tiver que ir ao judiciário, porque ele acha que vai ser réu, ele vai ser condenado. Né? Se eu for condenado nisso de novo, então é melhor deixar para pagar lá. Então, isso tudo traz uma esteira de reações muito grande. Infelizmente, o meio termo para isso ainda está difícil, né? Infelizmente, também não temos muitos advogados colaborativos nesse sentido. Eles deviam não só trazerem a causa ao judiciário, mas eles deviam ser orientadores de direitos e obrigações também, porque isso não acontece sempre. Carlos Américo, então, adiantando mais um pouco, o que faltou na reforma para que a gente diminua essa judicialização, que a parte de negociação efetivamente, de acordo entre as partes, prevaleça? Não, eu acho que não faltou, porque a reforma ela colocou um ponto. E depois houve um retrocesso, porque houve uma decisão judicial. Então, foi reformado. O que acontece na reforma, você passou a pagar os honorários. E aí, depois, isso voltou como era no passado. Então, o crescimento veio daí. Eu acho que a reforma ela abriu, num primeiro momento, muitas oportunidades. Assim, até porque, quando você faz uma reforma, não dá também para você mudar tudo de uma vez por outra. Então, tem que ser uma coisa paulatina e eu acho que o número de possibilidades que ela deu para que você negociasse, para que você trouxesse para a mesa, foi muito grande. Então, você teve a oportunidade de fazer. Não acho que faltou. Eu acho que o problema é que depois as partes que entenderam que saíram prejudicadas foram ao judiciário para tentar reformar. E houve algumas condições que foram alteradas. Que se tentou, por exemplo, que existia uma obrigatoriedade de que o empregado, com mais de 12 meses de carteira assinada, a rescisão obrigatoriamente fosse feita no sindicato. E acabou-se. Então, tentaram retornar, não conseguiram. Existia uma outra questão, que era uma questão muito complicada para a negociação, que eu acho que o término foi muito disruptivo, achei que foi muito interessante, que foi o fim da ultratividade. Porque você tinha um problema, você tinha uma norma, que era o seguinte, em tese você tem uma convenção que ela está vigente, ela venceu. Até que outra seja negociada,
aquelas condições elas se permanecem inalteradas. Você imagina para o empregador como é que ele fica, se aqui, ou seja, o piso é aquilo que eu já tenho. Então, assim, eu não preciso fazer força para nada, é só ganha-ganha. Então, era muito complicado. A gente que negociava para o lado patronal, você entrava falando assim, peraí, a lógica do negócio era, vou tentar dar o mínimo possível, porque aquele padrão já estava estabelecido. Hoje, diferente, não existe mais. Então, o cara sabe que aquelas vantagens que ele tem, que estão dentro daquela norma vencida, se ele não sentar para discutir e abrir concessões, e negociar e ajustar, ele vai perder. Então, passou a ser algo mais justo, algo mais razoável. Porque eu te pago hoje um lanche de R$20, beleza. Aí você chega para mim e fala assim, não, 20 eu já tenho, ou você me dá 25 ou eu não quero mais. Entendeu? É diferente de hoje, ele fala, não, então eu vou perder os 20. Então vamos conversar, o que é justo? A inflação é 5, então vai passar para 21. Não, me dá 21,50. Entendeu? Então isso é uma mudança, as pessoas não conseguem, quem não é profissional da área, não consegue entender o quanto isso ajudou, o quanto foi importante. O quanto a gente que está na mesa conseguiu avançar e melhorar nas relações. E, então, eu acho que assim, não é questão de que faltou. Eu acho que, primeiro que eu penso que assim, está consolidando. A reforma ela veio, a gente está trabalhando, as coisas estão acontecendo, a gente teve uma pandemia no meio do caminho, então tudo é uma questão de tempo e de construção. Agora, a situação hoje da negociação, a negociação está em um momento de muito mais importância e sendo usada muito mais e de forma boa. Eu acho que assim, as empresas precisam negociar. Eu acho que a negociação ela melhora a competitividade. Eu acho que você consegue resolver muito problema dentro das empresas. A negociação hoje não é como era a negociação do passado, que você sentava para resolver salário, reajuste e ponto. Então, hoje, você, dentro da negociação, você trata tudo, você trata uma participação dos lucros, entendeu? Então, você consegue mexer de diversas áreas da empresa, desde a turma do chão até a diretoria, agradando todo mundo na negociação e ganhando, obviamente, cobrando. Como hoje você tem, através da negociação, por exemplo, a questão do banco, que está em HO, em home office, que você tem já na norma lá estabelecido o período que você não fala, você não atende ninguém, para você poder descansar. Entendeu? Isso está na norma coletiva. Se você me permite... Não, prazer. Carlos Américo diz que eu sou professoral e ele tem toda a razão, sabe? Mas o grande avanço do acordo coletivo é poder, para entender o valor disso, está nas mãos das partes redigir a lei. Então, imagina, você tem uma lei, essa lei está boa, mas para mim não serve, porque eu não trabalho nesse horário aqui. Essa lei está boa, mas para mim não serve porque eu não tenho tantas mulheres. Essa lei está boa. Aí a reforma deu às partes a chance delas escreverem a lei que é conveniente ao negócio deles, tanto para o empregado quanto do empregador. E ainda mais, descer às particularidades daquele negócio. Por isso que o acordo coletivo, que é feito entre empresa e empregados, está acima da convenção coletiva, que é feita entre categorias. É mais genérico. O acordo desce a detalhe. E aí aparece essa produtividade que ele fala, porque aí eu estou botando o jeito, estou botando a minha medida para ele, meu empregado, que eu tenho dentro do meu ambiente de trabalho. Os dois estão participando diretamente. E aproxima a relação. Porque é nesse momento da negociação que as dores aparecem de ambos os lados. E aí você vai picotando essas dores. A negociação coletiva é a grande mudança que traz para o ambiente das relações do trabalho da reforma trabalhista, o que é o principal efeito dessa reforma trabalhista. Mas há uma timidez ainda para usar isso, não quando encosta em Carlos Américo, aí ele tira a timidez de todo mundo, mas é a chance de escrever a lei pelas próprias mãos, a lei que vai reger aquela relação ali. Alô? Aproveitando o gancho da Jaqueline,
E quando você desce a detalhes de uma empresa, ela vai para um lado como para o outro. Desde, como eu falei, de você negociar participação nos resultados, como também eu já fiz muito acordo para a empresa em situação financeira complicada, até em RJ, onde a gente trocou a manutenção dos postos de trabalho por não dar um reajuste, ou dar um reajuste aquém da inflação. Então, assim, eu tenho X mil empregos, eu consigo manter, mas para isso eu não posso dar um reajuste de acordo com a categoria da convenção. E, vamos supor, a convenção deu 8, eu posso dar 3 nesse momento, porque eu estou numa situação complicada. Mas, em contrapartida, eu garanto os postos de trabalho. Isso tem um valor muito grande, você conseguir fazer isso. Isso aí ajuda muito a recuperar. As empresas conseguirem continuarem andando e não haver desemprego. Então, esse tipo de coisa, para mim, melhorou muito. Eu acho que foi um facilitador muito grande. E no caso das convenções coletivas, como é que vocês estão vendo o futuro disso? Porque há não vou dizer um enfraquecimento dos sindicatos, isso não é verdade, mas é diferente hoje, né? O sindicato do passado é diferente de hoje, até na sua representatividade. As convenções coletivas, elas vão perder o sentido? Não. Eu acho que o que enfraqueceu os sindicatos foi a falta da contribuição sindical mesmo. Sem dinheiro, ninguém faz nada, né? Você passa a não ter bons profissionais para dar assistência e tudo. Então, a ausência da contribuição sindical obrigatória, porque ela continua existindo, só que ela agora é facultativa, trouxe essa recuada. O sindicato é uma máquina que precisa funcionar. Ele tem luz, ele tem água, ele tem profissionais, ele tem papel, ele tem tudo. Tem tecnologia, tem tudo, né? E gasta-se muito dinheiro. Para você lidar com uma questão de massa, assim, fazer assembleias, publica edital, isso tudo tem dinheiro envolvido. Natural. Então, a falta da contribuição obrigatória fez recuar esse ambiente, ficou tímido por falta de recurso. Mas isso não desmerece a convenção coletiva. Aliás, a convenção coletiva é uma forma de restabelecer recurso, porque ali você pode estabelecer contribuições que restabelecem parte desse recurso, se não todo, mas parte dele. Então, mas é ainda uma dificuldade de negociar a relação. As normas coletivas, como seja a convenção ou acordo coletivo, como diz Carlos Américo, elas já entenderam que essa relação não está só presa a dinheiro. Então, hoje em dia, negociar um posto de trabalho, uma certeza de que não vai ser mandado embora, talvez seja mais importante do que o salário em si. Ou uma condição de trabalho, ou um trabalho híbrido. Né? O trabalhador não é mais só eu quero dinheiro e eu estou aqui, não é só isso. Há muitas coisas que podem compor essa relação e que vão agradar o empregador e ao trabalhador. Para isso é preciso tirar da cartola. Seja na convenção, a convenção é mais genérica, você pega uma categoria inteira, então fica mais etéreo aquilo, né? Não tem como descer a detalhes. O acordo coletivo já pode descer a detalhes, mas as convenções não vão sumir. Não vão sumir, com certeza. Tenho fé nisso. E, para completar o que a Jaqueline está falando, no tema 935 do Supremo, onde ele deixou claro que a contribuição assistencial ela é constitucional, passou a valorizar mais ainda a convenção coletiva, porque a contribuição assistencial ela advém da formalização da convenção coletiva ou do acordo. Óbvio que você tem uma contrapartida, algumas obrigatoriedades, como o empregado ter direito à oposição. Então, assim, da forma que a Jaqueline está falando, o que eu penso? Os sindicatos tinham uma compulsoriedade. Então, existia a contribuição sindical, que ela era compulsória, entrava todo mês de maio, a laboral, e você não precisava fazer nada para que aquilo acontecesse. Então, quando houve o término, houve um grande impacto, porque uns se prepararam e outros não. Porém, nesse tempo, os sindicatos foram se adaptando, diminuíram, obviamente, de tamanho, enxugaram as suas máquinas, os seus serviços, mas, agora, com a contribuição assistencial, as coisas estão normalizando e eles entendendo que há necessidade da convenção, porque o financiamento vem da convenção coletiva, que é uma contrapartida onde o sindicato presta um serviço para o trabalhador,
que ele ganhou X reais de aumento e ele vai participar, colaborar com o sindicato com um percentual disso pelo trabalho prestado, porém ele ainda tem o direito de se opor se ele achar que ficou aquém ou que ele não quer participar, porque ninguém é obrigado a se associar, e aí é uma outra discussão mais profunda. Eu queria botar em discussão aqui, meio que para finalizar o nosso painel, a questão do etarismo, né? O Brasil sempre foi um país de jovens, claro, a maior parte do século XX era caracterizado por uma população de jovens. A gente já tem uma preocupação de gerar empregos para os jovens que estavam chegando no mercado de trabalho, não tinham experiência, era um desafio, formação profissional e tal. Mas a mediana da população brasileira hoje é mais de 35 anos, né? Eles foram, e a expectativa de vida também da nossa população vem aumentando. Então, eu acho que as próprias mudanças do perfil demográfico vai quebrando a resistência ao etarismo, né? De que pessoas mais velhas possam até retornar ao mercado de trabalho por necessidade do emprego, né? Não só para a pessoa que quer complementar a sua renda, como o próprio mercado demandar uma mão de obra mais experiente e tal. A nossa legislação contempla isso ou ela ainda tem um viés de etarismo? Não, a legislação não, mas a prática sim. Essa luta é muito antiga, que é da excelência e da experiência, né? Todo mundo quer excelência e acha que pode trocar um pelo outro, quando cada um tem seu lugar. A experiência tem seu lugar e a excelência tem o seu lugar. Mas aí dizem assim, não, mas eu não preciso da sua experiência, porque a sua experiência é antiga. A experiência agora é toda nova, então eu não preciso da sua. Mas não é essa a experiência que a gente está falando. Não é a experiência de fazer o negócio andar, é a experiência da vivência, né? Mas isso não está, a lei não faz nenhuma exclusão. E, pelo contrário, há questões na lei que vão a favor do etarismo. Por exemplo, uma mulher de 50 anos não está mais em fase reprodutiva. Então, o empregador que admite uma mulher de 50 anos sabe que ela não vai sair por conta de licença maternidade, salvo se ela adotar uma criança. Mas que é mais difícil, porque geralmente já está em netos. 50, 55 anos, 60 anos. Ela já está em netos. Mas essa faixa etária, dizem as pesquisas, contribui muito para a economia brasileira, porque hoje há muitos lares sendo sustentados pelos mais velhos, que têm a aposentadoria e vão buscar um posto de trabalho para complementar a sua aposentadoria. Então, eles estão gerando riqueza ainda, né? Eu acho que dizem que a gente conhece a capacidade de um povo pela forma como ele trata os seus idosos. Isso é cultural, é preciso modificar. Eu levo... Isso aí parece que eu estou falando em causa própria, mas não estou, não. Faz de conta aqui que eu tenho 15 anos nesse momento, ou 25, como quiser. Mas eu acho que os mais velhos têm muito a dar. E, inclusive, com muitos benefícios que a lei dá aos demais empregados, em idade ativa, vou chamar assim, os mais velhos não vão incomodar nesse sentido, né? Então, acho que é uma questão cultural, é mexer para mudar a cultura. A lei não faz essa discriminação, não. O que é que o nosso advogado tem a dizer sobre? Eu concordo com a Jaqueline e eu vou para o evento prático. Porque outro dia eu estava assistindo um proprietário de uma grande rede, e uma empresa que vende muito para jovem, e ele estava falando exatamente isso que a Jaqueline está dizendo, sobre o que os com mais idade, os mais idosos podem oferecer. E ele tinha um número grande de empregados, esse empresário, alguma coisa em torno de 2, 3 mil empregados, mas todos na faixa entre 20 e 25 anos, garotada. E as lojas estavam aceleradas, e aí ele fez uma pesquisa, contratou uma consultoria, e a consultoria falou para ele, você precisa botar um pessoal um pouco mais velho para dar uma acalmada e atender, porque assim, ele na pesquisa apontou que ele só vendia para as pessoas da mesma faixa etária. Quando chegava uma mãe, uma tia para comprar um presente, e aí ele foi arrojado e partiu já para uma faixa de 60 a mais. E 60, 60.
E deu super certo. Ele disse que a garotada, quando viu o cara com a cabeça branca, falou, peraí, o cara falou, vamos organizar, e a venda cresceu. E assim, houve um crescimento. Por quê? Porque a experiência do mais velho para o mais novo falou, não, você não aborda assim, você chega... E começou a orientar os meninos e o negócio deu muito certo. Então, assim, eu acho que as pessoas de mais idade, a experiência, ela é muito importante. Então, eu acho que ela vai sempre haver espaço. A lei, não, como a Jaqueline falou, ela não exige, mas eu acho que assim, o Brasil está envelhecendo e eu acho que vai ser uma coisa natural dessas pessoas ocuparem esses espaços. Até porque o 70 de hoje é o 50 de ontem, né? Eu, pelo menos, acredito nisso, que eu já passei dos 50, estou dizendo que estou achando que tenho 30. Então, eu acho que é uma coisa natural esse espaço acontecer. E você vê que as pessoas hoje são completamente diferentes. Você, com 50, 60, 70, todo mundo muito ativo. Agora, procurando outras formas de trabalho, querendo contribuir de outra maneira, com menos tempo, numa espécie de consultoria, entregando de outra forma aquilo que ele tem, que ele conseguiu adquirir e amealhar ao longo da vida. 4 vezes por semana, né? Vai querer algum tipo de ritmo de trabalho diferente, mas e também a remuneração ser adequada a isso. A remuneração adequada ao tempo que ele entrega ali para a empresa e o que ele entrega. Às vezes, também não é porque você trabalha 3 vezes na semana, 4 horas, que você não vai entregar. Às vezes, o conhecimento é tão grande que nessas 12 horas que você vai ficar nessa semana, você vai entregar mais do que uma pessoa que não tem experiência, que vai ficar 40. E vai ganhar de acordo com o que fizer. Então, eu acho que o caminho é esse. E a gente já tem muita empresa hoje no Brasil com projetos, né? Assim, grandes redes hoje, multinacionais, todas elas hoje têm esse tipo de projeto. Eu te digo aí algumas que eu sei de cabeça. Sempre tem a barreira tecnológica que assusta um pouco. O jovem, ele se adapta muito mais às novas tecnologias que as pessoas mais velhas. Gente, chegamos então ao final do nosso painel, um assunto delicadíssimo, né? Mas tremendamente importante para o futuro das relações de capital-trabalho, já que a gente também está num momento de transição demográfica, num momento de transição tecnológica, tem essa inteligência artificial vindo aí, como o Jorge falou aqui no painel anterior, e a gente tem que estar atento ao futuro. Muito obrigado, Jaqueline, muito obrigado, Carlos Romero. Eu que agradeço. Passo a nossa mestre. Obrigada a todos. Estaremos de volta com o último painel deste primeiro dia do Movimento Rio em Frente.